Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um Café com Gratidão. Que manhã poderosa, que manhã gloriosa. Já começa a gerar expectativa no teu Senhor, já começa a gerar gratidão e diga o quanto ama, o quanto adora, o quanto você deseja, o quanto você convida Ele, a presença do Espírito para essa manhã solene. Diga, Senhor, eu sou grata pela vida, pela respiração, pela saúde. Jeremias disse, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Perceba que a ira de Deus poderia ter se acendido contra nós, porque somos tão falhos, tão pecadores, e Deus é tão santo, tão maravilhoso, tão magnífico, e os olhos dele não podem contemplar o pecado, e ele poderia nos fulminar a qualquer momento, mas a graça nos derramou, a misericórdia transbordou-se sobre nós, dizendo, eu não vou trazer sobre ti juízo, eu não vou trazer sobre ti morte, porque eu te amo, eu vou trazer graça, favor, abundante, misericórdia. Vamos para a palavra do Senhor, que se encontra em Jó, capítulo de número 1, leremos o versículo de número 7. Eu ia trazer outra palavra, mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra, de que de fato o Senhor quer falar conosco algumas coisas dentro desse texto. E o Senhor disse a Satanás, de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor, e disse de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo, totalmente aleatório, sem ter para onde ir. Ele não tem lugar, não tem paradeiro, não tem morada certa, não tem raízes. O que ele está? Ele está vagando, procurando, como diz a palavra do Senhor, com um leão bramando, buscando quem possa tragar, totalmente à toa e desocupado. E é sobre isso que a palavra do Senhor diz quando Jesus fala, uma casa vazia e limpa e adornada, se ela não for ocupada, a nossa casa espiritual que habita a presença do Espírito, aqueles demônios que habitam nela um dia, eles vagam por um lado e para outro e não tem lugar para ir. Ele diz, voltemos para a nossa casa de onde nós saímos. E diz que o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Você consegue entender que tanto Satanás quanto os seus ajudantes, os demônios, eles vagueiam procurando lugares para que possam habitar. E nós somos a habitação de Deus. Se nós estivermos vazios, o inimigo habitará. E diz o 8, e o Senhor disse a Satanás, tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém na terra como ele, homem perfeito, íntegro, que teme a Deus e que se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele, e sobre a sua casa, e sobre tudo que ele tem, por todos os lados? Tu não abençoaste o trabalho de suas mãos, e suas posses aumentam na terra? Mas estende a tua mão agora e toca tudo que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. Você consegue entender isso? Que o inimigo, ele está aqui querendo que Deus tire de Jó o que Jó tem, porque ele vagou para cima e para baixo, e ele viu que Jó era tudo isso que Deus estava falando. Era íntegro, temente, desviava-se do mal, era um homem perfeito, que Deus disse que olhou para a terra e não viu ninguém perfeito como Jó. Você consegue entender isso? Deus dando testemunho sobre Jó, dizendo, eu olhei do céu para a terra e não tinha ninguém, dentre milhares, eu vi ele perfeito, íntegro, desviava-se do mal, temente a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque o temor do Senhor nos impede de pecar contra Deus e contra os homens. Quando eu temo a Deus, eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, eu ando em sua palavra, eu não ando por lugares que a presença do Senhor não habita. Eu andarei nos caminhos que Deus tem para mim. E Satanás, ele viu isso, ele falou assim, opa, parece perfeito demais. Ele sentiu inveja. Podemos ver que Satanás, ele estava enciumado e com inveja. Porque ele, sendo anjo outrora, morando na habitação de Deus, ele não teve o que Jó tinha, sendo ser humano e morando na terra. É como se ele dissesse, é impossível ser fiel e ser ser humano. É impossível ser perfeito e ser terreno. Mas Deus mostrou para ele que é possível viver na terra, viver nessa carne, viver nesse corpo mortal, pecador, mas ainda ser justo e morar no céu. Ainda ser íntegro e ter uma vida de intimidade com Deus. Ainda permanecer nessa terra, nessa carne e por fim herdar a vida eterna. Porque tudo que temos, tudo que somos e tudo que Deus nos fez é tudo que Satanás não conseguiu ser. Quando ele era um anjo de luz, sendo um ser celeste,
O sentimento de inveja é um sentimento demoníaco. Pessoas que vivem para ter inveja de outras pessoas estão sendo usadas por ele, porque ele é o mais invejoso de todos os seres. Ele desejou, ele disse, subirei acima de Deus, colocarei o meu trono lá. E Deus disse, não, acima de mim ninguém, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Acima de mim somente os serafins, que Isaías vai dizer que eles estão acima de Deus, com 6 asas, 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto e com 2 eles voam. E eles clamam de dia e de noite uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Mas para dividir a glória de Deus, jamais. E Deus o precipita de alto a baixo, e agora ele vagueia a terra buscando quem possa tragar, e tentando obstruir a criação de Deus, tentando corromper o ser humano que Deus fez para adorá-lo. Ele quer provar para Deus como se Deus não soubesse quem era Jó, porque Deus conhecia Jó muito mais do que qualquer outra pessoa, até como o próprio Jó. Ele quer mostrar que Jó só era porque Jó tinha, que é tentando deturpar a identidade real de Jó. Mas Deus vai mostrar para ele que Jó não era porque tinha, Jó era porque Deus o fez ser. Jó era porque ele era. Jó não adorava porque ele possuía, Jó não adorava porque Deus o havia cercado de bens, Jó não adorava porque Deus deu riquezas e família próspera para ele e vários filhos, não. Jó era porque Jó sabia quem Deus fez ele ser, quem Deus queria que ele fosse. Jó não era porque possuía, Jó era na sua essência. E era isso que agradou o coração de Deus. Foi isso que atraiu a presença do Senhor. E atraiu, consequentemente, as bênçãos. As bênçãos de Deus na vida do ser humano sucedem a honra, a fidelidade e a obediência. Quando eu honro a Deus, quando eu temo a Deus, quando eu desvio-me do mal, quando eu obedeço a Deus, quando eu temo a Deus, aí sim as bênçãos me acompanharão. O Senhor disse a Israel, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos te seguirão. Então primeiro eu honro, primeiro eu sou, primeiro eu obedeço, primeiro eu fortaleço, fortifico, enraizo a minha identidade em Deus, para que depois Deus comece a me abençoar. Satanás queria mostrar que tudo isso Jó era porque Jó tinha, mas Deus mostrou para ele que Jó tinha porque ele era. Você entende isso? Satanás disse, ele só é porque você dá. Deus disse, não, eu vou te mostrar que Jó tem porque ele é, porque ele quis ser. Ninguém pode impedir a honra de Deus na vida daquele que permanece fiel até o fim. Ainda assim, que debaixo de afronta, perseguição, calúnia, destruição, catástrofe, mal uma onda se quebra, já se levanta outra e outra após outra. Mal o mensageiro chegava e falava para Jó, antes que ele terminasse de falar, outro chegava e liberava a catástrofe e dizia, estava no campo, veio os inimigos, matou os teus servos e levou o gado, veio o vento do deserto, bateu sobre a casa e matou todos os seus filhos. Você consegue entender isso? Que Jó perdeu tudo quanto tinha num só dia. E a Bíblia diz que mesmo assim, ele não abriu a sua boca para blasfemar. E o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro, porque Salomão escreveu dizendo que é melhor o fim das coisas do que o início delas. No começo parece mal, parece ruim, mas é Deus nos promovendo. Toda madrugada precede o amanhecer. Toda catástrofe precede a honra. Toda queda precede o levantamento de Deus. Todas as vezes que Deus quer te honrar, se levantarão inimigos para te destruir. Todas as vezes que Deus quer te promover, que Deus quer te abençoar, haverá dias que a resistência te puxará para trás, te puxará para baixo, para tentar te abater, para impedir de você chegar onde Deus quer. Para que você, no último instante, saia dos caminhos de Deus. Diz que Jó era um homem que se desviava do mal. Você consegue entender que ele sabia o caminho que ele precisava andar. E quando ele via algo diferente daquilo, porque ele já era perito, já era especialista em andar pelo caminho certo, e quando você sabe a verdade, você sabe o que é certo, você reconhece nitidamente aquilo que é errado, aquilo que é mentira. Quando você distingue isso, diagnostica, você não consegue ser ludibriado, você não consegue ser levado a cometer erros, porque você sabe quem tem servido, em quem tem crido, de quem é a tua vida, qual é a tua identidade, quem você é. Quando você sabe quem você é, ninguém consegue deturpar a tua real identidade. A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões. Misael, Ananias e Azarias foi lançado na fornalha de fogo 7 vezes mais aquecidas. José foi lançado na prisão, mas
da prisão, José foi levado ao palácio, porque ele permaneceu fiel. José saiu da prisão para o palácio, assentou-se sobre o trono para governar em um tempo de crise, de caos. Daniel foi tirado da cova dos leões, porque não se viu nele dano algum, e lançou-se um decreto que todo mundo que falasse contra o Deus de Daniel também fosse lançado na cova. E aqueles que jogaram Daniel na cova também foi jogado na cova e foi tragado. Daniel dormiu a noite inteira tranquilo, mas os seus inimigos foram tragados pelos leões antes mesmo que descesse ao fundo da cova. Misael, Ananias e Azarias saíram da fornalha ardente, porque quando o rei olhou lá dentro, não eram 3, mas 4, porque o quarto homem era semelhante ao Filho dos Deuses. O próprio Deus desceu naquele lugar e caminhou com eles dentro do fogo, porque o fogo não queima o fogo. Você consegue entender que quando você permanece fiel, Deus entra na tua causa, porque Ele é o Deus da guerra, Ele é o Jeová Sabaote, Ele é também a nossa bandeira. Você consegue compreender isso e adorar o Senhor, que Ele está pelejando por você. Não importa quanto Satanás se levante, não importa quanto teu acusador, teu arqui-inimigo, inimigo declarado, se levante para guerrear contra a tua vida. Deus já se levantou primeiro. Ele sabe do teu passado, do teu presente, do teu futuro. Ele sabe quem Ele te fez ser. Ele sabe a identidade que implantou sobre a tua vida. Foi um dia comum que todas essas catástrofes e tragédias veio sobre a vida de Jó, mas também foi um dia comum que Deus visitou o cativeiro de Jó e virou ele e deu a ele restituição daquilo que ele tinha um dia. Jó recebeu em dobro tudo aquilo que perdeu. Imagina que cada trabalhador de Jó em uma área específica chegava e dizia: olha, aconteceu isso, isso e isso, e só eu fiquei para dar a notícia. Parece tragédia, né? Parece catástrofe, que só um sobrou para dar notícia. Parece que ele era o mensageiro de más notícias, o profeta do caos. Mas na verdade, Deus, Ele deixa um resquício, Ele deixa um remanescente para mostrar que Ele vai virar o cativeiro, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que coisas vão, pessoas vão, coisas acontecem, áreas de nossa vida são atacadas, mas Deus também nessas áreas, Ele vira o cativeiro, Ele também muda a história. E quem restou, que achou que era o fim, agora vai ver o início de todas as coisas, vai ver o cativeiro virado, vai ver restituição, vai ver restauração. Não importa qual foi a área da tua vida atacada, Deus tem restauração, Deus tem restituição. E permaneça em silêncio e adoração na presença do Senhor. Perceba que para nós está sendo contado a história de Jó, mas Jó naquele dia não sabia do que estava sendo articulado no mundo espiritual. E é por isso que nós precisamos todos os dias, sabendo que nós temos um inimigo declarado, estar com uma espada levantando os muros, como estava Neemias, e com a outra guerreando contra o nosso adversário, em guarda, em vigilância. É por isso que Jesus não disse orai e vigiai, Ele disse vigiai e orai. Esteja em guarda, esteja em vigília, para que você possa estar preparado no dia mau. Porque para nós é fácil ler a história de Jó, está sendo contada para nós agora. Mas no dia que tudo isso aconteceu, Jó não sabia, era um dia comum para ele. Quando todos trabalhavam, quando os filhos se banqueteavam, quando todos se reuniam, aconteceu tudo isso. E de repente, em um só dia, um após outro, um evento após o outro, veio noticiado a Jó de toda essa destruição. Mas Jó, nesse dia, ele estava pronto. Deus não vai te confiar nada, Deus não vai permitir que nada aconteça com você, sendo que antes Ele não tenha dado escape, sendo que antes Ele não tenha te preparado para esse momento, porque Ele disse lá, Jó é fiel, então Ele vai suportar. Jó é temente, Ele vai suportar. Jó é perfeito, Ele vai suportar. Jó desvia do mal, Ele vai suportar. Você entende que Deus estava confiando a Jó muito mais. Por isso que Jesus disse, quanto mais cuidado, mais Ele pedirá. Quanto mais te confiou, mais será cobrado. Porque quanto mais Deus quer derramar na tua vida, quanto mais Deus quer te promover, mais provações virá. Quanto mais testemunho de você Deus der, quanto mais Deus te exaltar, mais se requererá de ti. Percebe isso? Jó estava pronto para passar por aquilo. E Deus estava preparando ele naquela situação para o próximo nível. Todas as vezes que Deus for te pular de fase, Ele te provará antes. Todas as vezes que Deus for te promover, Ele te provará antes. Perceba que nada acontece do nada. Para nós está sendo contada a história de Jó, nós sabemos como foi nos bastidores. Mas Jó não estava sabendo. Para ele, num dia comum, num dia qualquer, num dia normal, num dia ordinário, tudo lhe sobreveio. Você já passou por uma situação que você olhou e disse, do nada? Como assim?
de repente, não, tem uma guerra sendo travada a favor da tua vida e contra a tua vida no mundo espiritual. Satanás estava tentando contra a vida de Jó, mas também Deus estava trabalhando a favor da vida de Jó. Satanás pelejava contra Daniel para que a resposta da oração de Daniel não chegasse. Mas Deus também estava guerreando e enviando seus anjos para lutar para que a resposta de Daniel chegasse. Enquanto você está aí orando, fazendo qualquer outra coisa, há uma guerra acontecendo. E quem é espiritual e está ligado no mundo espiritual, ele pode sentir essa guerra no físico. Já chegou dias de você sentir essa opressão e dizer, eu não sei porquê, mas eu não estou bem. Eu não sei porquê, mas eu estou sentindo, aspirando morte. Eu estou sentindo um sentimento de morte. Sabe? Aquela opressão, aquela angústia, aquela depressão, aquele abatimento. Parece que você está na cova, só faltou ser enterrado. Isso é guerra espiritual que está sendo travada no mundo espiritual. É por isso que nós precisamos estar prontos, fisicamente e espiritualmente, porque nós não sabemos quando o nosso arqui-inimigo virá para nos tentar e precisamos estar firmes na rocha que é Cristo. A palavra do Senhor diz que venhamos esperar a salvação de Deus em silêncio. Perceba se Jó não sabe quem é que está trabalhando, quem é que está fazendo tudo isso no mundo espiritual. Ele peca contra Deus. Porque perceba que quando acontece tudo, Deus, ele autoriza e ele disse, não toque na vida dele, mas vá. E aí ele foi, Satanás foi e começou a articular contra a vida de Jó, planejar tudo aquilo, aquele plano de destruição. Entenda que Satanás tocou, mas Deus autorizou. Se Jó murmura, abre a boca para murmurar e blasfemar, e ele vai dizer, foi o diabo, foi Deus. Mas ele não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. É muito sério quando nós estamos enfrentando alguma coisa e nós dizemos, foi o diabo. Pode ser Deus que está trabalhando. Porque Deus age de forma misteriosa. E Deus, por vezes, ele nos prova. Deus, ele faz e Deus também ele permite. Mas como distinguir? Como saber se é Deus permitindo o inimigo tocar ou se é o próprio Deus tocando? Porque ele também faz a ferida, mas ele também cura. O melhor mesmo é ficar em silêncio como Jó, porque não podemos atribuir a ações de Deus ações malignas e nem ações malignas a ações divinas. Você consegue compreender isso? Então precisamos estar em silêncio, em oração, em vigilância, na dependência. Jó, ele disse no verso 21, no saí do útero da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está dizendo que tudo quanto aconteceu foi Deus. Ele não atribuiu a Satanás coisa alguma, falta alguma, não. Ele disse, olha, Deus deu, Deus tomou. Sendo Deus ter autorizado ou não, sendo o inimigo ter feito tudo isso ou não, o nome dele não ficou escrito. Você entende? Que Jó não deu ibope para o inferno. Que Jó não disse, foi o diabo, como nós temos o costume de dizer. Foi o inimigo que se levantou, ele já é um caído, ele não tem como se levantar, ele já é derrotado. E ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse, se Deus deu, ele é Deus. Se Deus tirou, ele é Deus. Se Deus fez, ele é Deus. Se Deus não fez, ele é Deus. Se Deus tocou, permitiu, ele é Deus. Se Deus não fez, não tocou, ele é Deus. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo. Sabe que Deus, ele sabe a quem confia. Até mesmo as provações, até mesmo os dias difíceis. Deus sabe a quem confia o nome dele. Porque Jó, mesmo com tudo isso, glorificou o nome do Senhor. Deus, ele sabe em quem ele deposita as preciosidades dele. E ele depositou em mim e você o poder de glorificar o nome dele, de exaltar o nome dele. Eu dei uma topada, eu glorifico a Deus. Eu ganhei algo grandioso, eu glorifico a Deus. Eu perdi também, eu glorifico a Deus. Deus é Deus de todos os momentos. Será que Deus pode confiar o nome dele a ti? Será que Deus pode confiar algo precioso a você? Será que nesse tempo Deus pode confiar em você? Deus pode, do céu, dar testemunho de você, dizendo como foi de Jesus, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Será que ele pode dizer, como disse de Daniel, eis Daniel, homem muito amado, conhecido no céu, aleluia, o próprio anjo Gabriel disse a ele, ei, você é Daniel, homem muito amado, muito desejado. Quer dizer o quê? Que ele viu o próprio Deus dando testemunho a respeito de Daniel. Será que você pode ser alguém como Davi? Deus disse, achei Davi, um homem segundo o meu coração.
Se ele achou, é porque ele estava procurando. Se ele achou, é porque Davi brilhava como luz em trevas, se distribuía. Ei, Moisés é meu amigo, que fala comigo face a face. Que nesse tempo venhamos buscar a fidelidade de Deus, a retidão e buscar honrar ao nosso Deus. Buscar temer ao Senhor e nos preparar para qualquer guerra que possa surgir. E nos preparar para glorificar o nome do Senhor com aquilo que Ele depositou sobre nós. Porque nós somos carregadores da glória, nós somos carregadores da presença. Nós somos os portadores dos tesouros do céu. Porque Jesus, Ele nos confiou grandiosidades das revelações de Deus. Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que conheçam o Deus suficiente e cada um entenda e encontre a sua identidade em Deus. Você não é porque você tem, mas você tem porque você é. Porque Deus te fez ser e porque você escolheu estar aos seus pés. Que Deus abençoe e até o próximo Café com Gratidão.